Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vamos continuar aqui resolvendo problemas que envolvem resistores, geradores, correntes. Não tem nenhuma teoria nova, é só continuar fazendo os problemas. Então vamos para o problema número 1. Problema bem simples, tá? Um circuito muito simples. É um gerador ideal, 10 volts, ligado em série com dois resistores iguais, 10 ohms e 10 ohms. Ele quer saber a corrente do circuito abaixo. Lembrando que a corrente total do circuito é a corrente que passa no gerador, a corrente que passa no gerador é a corrente total do circuito, é a mesma coisa. A informação mais importante do circuito é a corrente total, é a corrente que passa no gerador. Tudo depende da corrente total. Não sei o que vão perguntar para você, mas você vai ter que achar a corrente total. Qualquer pergunta que façam para você, antes você vai ter que achar a corrente que passa no gerador, a corrente total. Bom, barrinha menos, barrona é mais. A corrente sempre brota do polo positivo do gerador. Essa corrente vai passar pelos dois resistores. É uma ligação em série. A resistência equivalente você soma, 10 com 10, vai dar 20 ohms. Agora você faz, sei, U and RI, para valores totais, para valores equivalentes, tá bom? A tensão total é 10 volts, a resistência equivalente 20 ohms, e aí você acha a corrente total, só passar o 20 dividindo, e você acha que a corrente total do circuito, a corrente que passa no gerador, meio ampere, alternativa B de beijinho. Questão bem simples, só para a gente aquecer o cérebro, tudo bem? A questão 2. Você tem um circuito, na figura a intensidade da corrente através do amperímetro é igual a 3,5 amperes quando a chave S está aberta. Chave aberta é chave desligada, chave fechada é chave ligada. Na chave aberta não passa corrente elétrica, na chave fechada passa corrente elétrica. Desprezando as resistências internas do amperímetro e da bateria, calcule a intensidade da corrente no amperímetro em amperes quando a chave estiver fechada. Questão típica, chave aberta, chave fechada, antes e depois. Então vamos lá. Barrinha menos, barrona é mais. Vai ser uma corrente do gerador, que é a corrente total do circuito. O que acontece com a chave aberta? Com a chave aberta, aqui ó, não passa corrente. Então, quando a corrente sai do gerador, chega nesse cruzamento, não desce corrente para cá porque a chave está aberta. Toda a corrente continua em frente e passa nesse resistor. Aí a corrente continua a viagem e passa no amperímetro. Eles usam um símbolo meio diferente para o amperímetro. Tá? Faltou a bolinha aqui, mas tudo bem, vamos lá. A corrente passa no amperímetro. Agora, nota o seguinte. Quando a corrente que passa no amperímetro é a mesma corrente que passa onde? No gerador, ó. É a mesma corrente. Então, da maneira como ele montou esse circuito, não importa se a chave está aberta ou fechada, a corrente que passar no perímetro é a mesma que passa no gerador. Então, como esse circuito foi montado, da maneira que ele foi montado, a corrente total é a corrente medida no amperímetro. O amperímetro sempre mede a corrente total. Ah, legal. Então tá bom. Então, com a chave aberta, esse cara não está funcionando. A corrente que sai do gerador, ela passa nesse resistor de 5 ohms e também passa no resistor de 1 ohm. Então a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Então esses 5 ohms e esse 2 ohms são percorridos pela mesma corrente, eles estão em série. A corrente que está passando é 3,5 amperes. Tá bom. Como eles estão em série, esse 1 ohm e esse 5 ohms estão em série, a resistência equivalente é a soma, dá 6 ohms. O que você faz agora? Sei U and RI. Para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total é a força eletromotriz, que eu não sei quanto é. Chamou de epsilon ou E, tanto faz. Então a tensão total é desconhecida. A resistência equivalente é 6. E a corrente, nesse caso, é 3,5. Opa, achei a força eletromotriz do gerador, 21 volts. Isso é o que aconteceu com a chave aberta. Agora, o que acontece se a chave estiver fechada? Fecha a chave. Fechei. Agora, esse resistor passa também a ser percorrido por uma corrente elétrica, esse que ligou. Como eu mudei a resistência do circuito, mudou a corrente, tá? Então eu vou chamar de I', é outra corrente, não é mais a corrente I, tudo bem? Olha esses dois carinhas aqui, ó. Eles estão ligados em paralelo. Olha, dois resistores iguais em paralelo, tchutchuco. Você pega a igualdade, o valor que eles são iguais, a igualdade, 5 divide pela quantidade, 2. Então esse parzinho equivale a 2,5 amperes. Esse parzinho de 2,5 está em série com esse 1 ohm, né? Então 2,5 em série com 1. Esse par está em série com esse 1 ohm aqui. Soma, dá 3,5 ohms. Então com a chave fechada mudou
a resistência equivalente do circuito para 3 ohms e meio. Eu sei que a força eletromotriz é 21 volts, achei anteriormente. Sei U and RI. De novo, para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total é 21 volts. A resistência equivalente agora é 3,5 3 ohms e meio. Eu vou achar a nova corrente em linha. E essa corrente vai dar 21 por 3,5, dá 6 amperes. Então, quando você fechar a chave, a corrente muda para 6 amperes. Nota, abrir ou fechar a chave não muda o gerador nesse caso, tá legal? O gerador continua gerando a mesma coisa. O que muda é o quê? A resistência equivalente, e aí vai mudar a corrente. A corrente agora é 6 amperes. Alternativa C de carinho. Tudo bem? Aqui, ele quer dar esse circuito e pede a corrente que passa nesse resistor, no resistor de 5 ohms, aquela corrente que passa aqui. Tá legal. Barrinha é menos, barrona é mais, a corrente brota do polo positivo. A corrente sai do gerador, desce aqui. Quando a corrente chega nesse ponto, ela se divide em 2 pedaços. Né? Se divide em 2 partes. Mas se aqui a corrente se espalha, aqui ela se ajunta, de modo que entra aí e sai aí. Olha só, o examinador foi muito espertinho, hein? Quando ele pergunta a corrente que passa no resistor de 5 ohms, nesse caso, essa corrente para esse circuito é a mesma corrente que vem no gerador. Então, na verdade, ele perguntou a corrente que passa no gerador. Ele perguntou a corrente total. Esse parzinho está ligado como? Paralelo. 2 resistores iguais em paralelo. Tchutchuco, a igualdade pela quantidade. Eles são iguais a 9 ohms cada um, tem 2, dá 4,5. Então, quanto de resistência eu ponho aqui? Esse valor aqui, ó, que é quanto? 4,5. Aí a corrente que passa aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, é a mesma corrente que passa aqui em todo mundo, ó. Corrente que passa no 4,5, passa no 5, sobe e passa no meio. Como é a mesma corrente que passa em todo mundo, mesma corrente, estão ligados em série. O que você faz? Soma. Então soma as resistências, 4,5 com 5, com meio, achamos a resistência equivalente. E agora que fazemos o quê? Sem U and RI, para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total é 30 volts, a resistência equivalente é 10 ohms. Eu acho a corrente total, a corrente que passa no gerador, que para esse circuito é a corrente pedida no resistor de 5 ohms. 3 amperes. Certo? Essa é a questão. Alternativa D de docinho. Beleza? Ó, muito parecido. Aqui eu tenho o circuito, gerador aqui, ideal, 100 volts, esse G aqui é G de gerador. Ele quer saber a tensão elétrica, não é a corrente, é a tensão elétrica nesse resistor aqui, ó. Basicamente a mesma coisa, mudou um pouco a pergunta, mas o processo de fazer, o problema é o mesmo. Barrinha é menos, barrona é mais. A corrente sai do polo positivo do gerador, ela sobe, chega, passa no 2 ohms. Quando ela chega nessa encruzilhada, sobe um pouco de corrente, desce um pouco de corrente, mas se aqui a corrente se espalha, aqui a corrente se junta, de modo que o total de corrente que entra é igual ao total de corrente que sai. De novo, nesse problema, da maneira como o problema foi montado, descobrir a corrente que passa nesse resistor, na verdade é descobrir a corrente total do circuito que passa no gerador. Esse parzinho está ligado em paralelo. De novo, resistores iguais em paralelo, a igualdade pela quantidade. Eles são iguais a 10 ohms, tem 2, 10 por 2 dá 5 ohms. Então aqui você põe o resistor de 5 ohms. É a mesma corrente que passa em todo mundo. Os 3 resistores são percorridos pela mesma corrente, estão ligados em série. Soma. E você vai achar a resistência equivalente, 10 ohms. De novo, sei U and RI. Você percebeu, mas basicamente o jeito de fazer é o mesmo, tá vendo? Muda a pergunta, muda o desenho, muda o circuito, mas o encadeamento da questão é muito parecido, é muito semelhante. A força eletromotriz, a tensão total é 100 volts, a resistência equivalente é 10 ohms, você acha a corrente, 10 amperes. Eu achei a corrente, mas ele não perguntou a corrente, ele perguntou a tensão no resistor de 3 ohms. Gente, de novo, sei U and RI. Só que agora você olha só para este cara, olha só para o resistor de 3 ohms, esquece o resto. No resistor de 3 ohms, a corrente que passa é 10 amperes. Então aqui eu estou olhando o resistor de resistência 3 ohms, percorrido por uma corrente de 10 amperes. Você acha a tensão naquele resistor. Então nesse resistor eu tenho uma tensão de 30 volts, alternativa E de espetacular. Certo?
Mais uma questão então resolvida. Ó, vamos lá, de novo. Bateria, força eletromotriz 14 volts, tem aqui a resistência interna da bateria. Gente, se a bateria tem resistência interna ou não tem, se ela é real ou se ela é ideal, o processo de fazer é o mesmo, tá? Não muda muita coisa, tá? Muda muito pouco. Ligado no resistor de 5 ohms. Ele quer saber, se eu colocar um voltímetro, lembra, voltímetro mede tensão. Se eu colocar um voltímetro entre A e B, quanto que o voltímetro vai indicar? Vamos lá. A corrente parte do polo positivo do gerador, a corrente sai, passa nesse resistor, desce e passa nesse resistor. De novo, a corrente que passa nesse resistor é a mesma que passa nesse. Como é a mesma corrente, eles estão ligados em série. A resistência equivalente você soma. 2 ohms mais 5 ohms. Dá 7 ohms. Sei U and RI. Para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total que a bateria gera, 14 volts. E a resistência equivalente, 7 ohms. 14, 7 vezes I, achei o I, 2 amperes. Então eu descobri a corrente que passa aqui, ó. Mas não foi isso que ele perguntou a tensão. Coloca um voltímetro entre A e B. Qual é a tensão que o voltímetro indica entre A e B? Gente, eu vou fazer U igual a RI. Só que agora eu faço isso só entre A e B. Esquece o resto. Olha só entre A e B. Entre A e B tem uma resistência de 5 ohms. E passa uma corrente de 2 amperes. Achei a tensão entre A e B, que é a tensão que o voltímetro indica, 10 volts. Alternativa, A de amor. Certo? Tudo bem? Pois bem, essa foi a aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você não entendeu, volta, assiste de novo. Certo? Procura tirar suas dúvidas. Continue estudando. Continue aí firme. Não desista. Lembre-se que essa situação pela qual estamos passando, exatamente, ela vai passar. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Por enquanto é só. Valeu!